E nele nós temos paz com Deus. Ele é o Galileu, Senhor Jesus, o maravilhoso, o Cristo nosso Salvador. É isso aí, meu irmão. São 12 horas e 29 minutos e 10 segundos. Deixa o pastor já colocar para gravar no YouTube, né, Paola? Isso mesmo. Palavra abençoada de hoje, né, Paola? Palavra muito abençoada, e ela vai falar com você, porque a palavra de Deus, ela fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos, né? Verdade. Então, sempre que a palavra de Deus ela vem, a gente pode perceber que a palavra ela fala justamente aquilo que nós mais precisamos, que estamos precisando de ouvir naquele dia. Verdade. Então vamos lá, pô, para gravar no YouTube. Pronto, já está gravando a palavra de hoje. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de hoje, desta sexta-feira, último dia de julho de 2026, são 12 horas e 30 minutos e 1 segundo, está no livro de Mateus, capítulo 10. Preste atenção, você que está nos ouvindo, e você que vai nos ouvir, nos assistir depois no YouTube. Olha só que palavra, e nós vamos trabalhar na presença do Espírito Santo, de passo a passo para a gente crescer na fé. Diz assim, ó. Deixa o pastor abaixar aqui. Olha só que lindo. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e málices. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, Paola, aqui a gente já compreende algo maravilhoso, né? Vamos aproveitar e já participar disso aqui. Ele chama os seus 12 apóstolos e ele entrega para eles, dá a eles poder. Mas é um poder fora do comum. Nada se compara a esse poder que Jesus deu para os 12, para os seus escolhidos. Poder de expulsar demônios e espíritos imundos. Curar todas as doenças e málices. Não importava qual fosse a doença, lepra, câncer, tumores, paralisia, não importava a doença e o mal, não importava a espécie de demônios, eles oravam e o milagre acontecia. O que eu já aprendo aqui? Que verdadeiramente Jesus dá poder para os seus escolhidos. Aqueles que são escolhidos de Jesus, eles recebem poder. Agora, como saber se eu sou escolhido para fazer isso? Sabe o que vem no meu coração? Aquilo que nós falamos lá em casa. O escolhido é aquele que está pronto para obedecer. O escolhido é aquele que não coloca limitações e dificuldade. Ele está sempre pronto para obedecer o chamado. Porque nós não vamos ver na leitura dessa palavra nenhum dos apóstolos colocando dificuldade, tipo assim, como Pedro era casado. Senhor, mas eu tenho minha esposa, meus filhos, Senhor, como é que eu faço? Não. Jesus não erra na escolha dos seus servos. E ali ele já deu poder. E tão forte, né, Pastor Paulo, que hoje ele também nos dá poder. Sim. Ele também derrama a unção de Deus, é o poder dele na nossa vida. Verdade. Né? A unção que ele delibera sobre as nossas vidas. Para operação de milagres, para cura. Muitas pessoas pensam assim, somente um pastor, né, alguém determinado, ungido para um cargo, né, é capaz de fazer isso. Mas, na verdade, todo aquele que se dispõe, aquele que Deus chama, aquele que Deus escolhe e ele ouve a voz de Deus,
ele também, né, ele tem poder, é colocado nas nossas vidas, é liberado na nossa vida esse poder. Verdade. Né? Porque cada um dos discípulos tinham os seus empregos, tinham as suas determinadas atividades. E a partir daquele momento já não tem mais nada disso. Então, né, assim como aqui, eu estava lendo agora há pouco, né, em Mateus 9, né? Mateus era um cobrador de impostos, né? E assim, quando Jesus encontra com ele e Jesus chama, automaticamente ele larga o seu emprego, a sua profissão. E ali ele começa a seguir Jesus, acompanhar. É isso que eu falei ainda há pouco, que o escolhido, ele não coloca dificuldade. Ele abre mão de tudo, porque quando Jesus escolhe, entra dentro da pessoa um poder de decisão e de obediência, né? O escolhido tem dentro dele essa obediência. Pode falar, Paulo. E também, né, Pastor Paulo, muitas das vezes, às vezes na sua casa, você diz assim, o meu marido não serve a Deus, o meu filho não serve a Deus, mas Deus, ele te escolheu, ele te chamou e ele te deu o poder, ele tem te dado o poder para você ser uma luz, para você ser discípulo do Senhor. E aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, né? E basta que nós, como o pastor Paulo falou muito bem, que a gente tenha disposição e que a gente queira. Porque o reino de Deus, ele é tomado pela força. E tem uma outra coisa, né, Paula? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou orar a Deus porque Deus me escolheu para escolher minha esposa também, escolher meu marido. Não, Deus escolheu você. Você vai fazer o que Deus mandou. E se Deus escolher depois, ou já escolheu o seu marido, a sua esposa, ou seu amigo, isso vai acontecer também. Mas no momento que Deus te escolheu, é para você ir. Outra coisa interessante aqui nessa palavra, Paola, que Jesus escolhe Pedro e André, os dois irmãos. E ele escolhe também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eu fiquei pensando, poxa, ele escolheu 4 irmãos, 2 irmãos um do outro e mais 2 um do outro. Que coisa interessante. Então, o que a gente pode aprender com isso? Que verdadeiramente a nossa família, quando ele escolhe alguém para fazer a obra, Deus tem algo naquela família. É assim que nós chamamos a família sagrada de Jesus, quando a gente chega no Egito, em Cairo, aí tem o bairro chamado Cairo, o bairro da família sagrada, onde Jesus viveu os 3 anos. Quando a gente fala família sagrada, nós não estamos dizendo Jesus, José e Maria. A família está englobando todos. Jesus primeiro, Maria, José e os irmãos de Jesus. Então, eu acredito que quem é escolhido, aquela família que gerou o escolhido, a escolhida, é uma família abençoada. Se vai ser salvo ou não, isso aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu vejo como uma família abençoada. É igual quando a gente vê uma família de um artista famoso. Você fala, nossa, os pais, os irmãos de fulano. Você olha para ele diferente. Então, a família do escolhido é assim. E aqui ele escolhe 2 irmãos e depois mais 2 irmãos, né? Continuando a leitura aqui, que coisa interessante. Versículo de número 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Esse que você falou aí. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Interessante aqui, né, Paula? Que ele escolhe, claro que já estava tudo preparado, mundo espiritual, profecias e tudo, e Judas Iscariotes precisava de fazer parte daquele grupo, daquele time espiritual poderoso dos apóstolos, até para trair Jesus, né? Mas a gente vê que Jesus deu para ele também, né? Jesus não vai dar só para 11, ele vai dar para ele poder e autoridade. E às vezes a pessoa não sabe o que fazer com o poder que tem de Deus, né?
A gente precisa entender esse processo. E Jesus sabia também, né, Pastor Paulo, exatamente, ele conhecia cada um e o perfil de cada um, o que cada um fazia. E também Judas, porque muitas pessoas a gente pode pensar assim, nossa, mas Judas traiu Jesus. Mas Jesus, ele conhecia e era necessário que Judas também fizesse parte. E isso nos mostra que Jesus, ele não escolhe somente uma determinada pessoa. Ele escolhe, muitas das vezes aos nossos olhos, a gente não entende, mas ele sabe exatamente quem ele vai escolher. E ele conhece verdadeiramente quem nós somos. E ele conhece e ele escolhe não somente, porque o homem ele pode também, aos olhos humanos, escolher determinadas pessoas. Mas ele não vai escolher determinadas pessoas. Ele vai escolher aquelas pessoas que ele sabe. E somente ele sabe o propósito para cada um que ele vai escolher. E quando a gente para pensar nisso, e outra coisa que, sim, que eu fico pensando, e alguns estudiosos da Bíblia, eles falam sobre isso. O que será de Judas Iscariotes? Judas está completamente condenado? Judas vai ser condenado ao inferno? Judas vai ser salvo? Ele foi contado no meio deles. Ele recebeu o poder. Talvez ele foi o que foi para cumprir a promessa, o propósito. Mas o que vai ser dele? Mas esquecendo dele e lembrando de nós. Eu vejo que Deus escolhe aqueles que têm capacidade de abandonar tudo para fazer a obra. Tem aqueles que Deus escolhe que abandona 50% dos seus afazeres para servir a Deus, como Maria abandonava tudo para ouvir Jesus. Marta ouvia, mas só 50%, porque 50% ela estava fazendo as coisas. E Jesus falou que Maria escolheu a boa parte. Muitas das vezes a boa escolha faz parte do chamado. Então, vamos continuar aqui. Olha que coisa interessante. Versículo de número 5. Diz assim o 5, olha só. Assim, a esses 12 homens, enviou Jesus com as seguintes recomendações. Que coisa interessante isso aqui, Paola. Jesus vai enviar, mas ele dá uma recomendação que era uma ordem. Aquilo ali não podia mudar aquilo. E a gente para pensar, e é muito forte isso aqui. Olha só. Não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Não passe no caminho do gentil, nos caminhos dos gentis, não passa lá. Nem vá na cidade de samaritano. Não. O chamado agora é para ir na casa de Israel. É o povo de Israel. Ô Paola, antes da gente ler o 6, tem obra que é muito específica para chamado de Deus, e tem momento que a gente faz aquilo assim, aquilo que Deus está mandando fazer. É preciso a gente entender a palavra de Deus e saber que a prioridade está no meio do povo de Deus. Paola, eu não sei se eu estou certo o que eu vou falar aqui agora. Não sei. Quem estiver me ouvindo que tem bom conhecimento da palavra pode até desconcordar de mim ou falar, pastor, só está falando uma coisa sem noção. Desculpa, não tem problema. Mas eu vou falar o que eu sinto quando eu chego em Israel. Já fui ali 5 vezes. Ô Paola, quando eu chego e entra na divisa de Israel, e quando eu chego em todas as cidades de Israel, Siló, na Galileia, Cafarnaum, Jericó, Tel Aviv e outras que eu não lembro aqui agora, lá em Nazaré, Caná da Galileia, em Jerusalém nem se fala. Paola, cada pessoa que eu vejo, que eu olho assim, eu penso assim, oi,
eu sou de Deus. Mas você é mais especial do que eu. Verdade. O carinho, o amor que Deus tem, né, por aquele povo é muito forte, né? Demais. Cidade santa que Deus ele escolheu. Um dia eu tava passando assim, tinha um menininho assim, e ele olhou pra mim assim, e eu passei e eu voltei. Eu fiquei com medo de pegar na mão dele, eu pensei, não posso fazer isso. Eu fiz assim pra ele, ele sorriu, e eu olhei pra ele, me deu vontade assim de dar um abraço nele, me deu vontade de sentar no chão. E isso uma vez aconteceu lá no Mar da Galileia. Nós estávamos num hotel muito famoso, muito abençoado lá. Eu esqueci o nome dele aqui agora. Veio na minha cabeça, eu esqueci. Leonardo da Vinci, acho que é alguma coisa assim. E nós chegamos de um dia inteiro de visitação. Aí nós chegamos, eu estava usando o meu cajado, foi 2013. E eu estava assim, aí chegou uma mulher de lá com um menininho, e ele com um quipazinho assim. Coisa mais linda do mundo. Tentei esse vídeo. E ele ficou olhando para mim assim, ele sorriu, e ele mostrou pro meu cajado. A mãe dele conversou com ele, ele ficou ali, ele olhava para mim, ele olhou de novo. E todo mundo, os pastores olhou assim, eu fiquei caladinho assim, vontade de sentar no chão. De repente ele tirou do bolso umas figurinhas e pôs no chão assim, olhou para mim. Eu entendi que era para eu sentar, e eu sentei com ele. E ali ele ficou batendo a mãozinha assim, e não virava, e fazia assim para me bater. Eu bati, virou, e ele virava, e ele ria. Eu queria tocar nele, mas eu tinha respeito e não sabia se podia. Quando nós levantamos dali, ele perguntou se podia tocar. Ele queria tocar no cajado, e Deus falou, deixa ele tocar. E na época Deus tinha falado que não era para ninguém tocar. Só 3 pessoas tocaram no cajado. Ele foi um deles. E ele tocou e sorriu. Eu olhava para ele e dizia assim para ele assim, no meu coração, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Mas você tem mais primazia, tudo primeiro é para vocês. E nós ficamos atrás de vocês. Eu me sentia como aquela mulher que comia a migalha da mesa. Mas isso com honra no meu coração, com muita alegria no meu coração. Com muita alegria. Aquele povo é um povo muito abençoado, Paola. Muito. Então vou continuar a leitura, versículo 6. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Ô Paola, quanto é importante e de um grande valor uma pessoa que se converte a Jesus, mesmo desviada. Às vezes a gente gasta-se tempo procurando ovelhas, indo atrás de novas pessoas, e às vezes a gente esquece de buscar aquele que já é do Senhor, mas que desviou. Esfriou na fé, né? Quantas pessoas, infelizmente, a gente às vezes conversa num mercado por uma coisa e a pessoa fala, olha, eu servi a Jesus, mas eu me decepcionei. Uma vez eu estava na academia e estávamos algumas pessoas conversando e chegou um rapaz e ele ficou ouvindo a conversa e ele falou, olha, eu não vou mais na igreja porque eu me decepcionei. Eu me decepcionei com o pastor, ele não me falou a denominação, eu também não perguntei, mas eu falei com ele assim, olha, você precisa de olhar para Jesus, porque quando você olha para Jesus, você não se decepciona, né? Você não cai, porque enquanto você olha para o homem, você vai se decepcionar e você vai cair, mas Jesus não. Jesus é aquele que nos chama, é aquele que está de braços abertos, né? E o carinho, o amor que Jesus tem pelo povo de Israel, que a palavra diz as ovelhas perdidas, né? São aquelas ovelhas que um dia conheceram, mas que se perderam. Então, isso falou algo muito forte, por quê? Porque Jesus ele quer resgatar de volta aqueles que estão perdidos. E eu acredito assim, na minha fé, do meu coração, que realmente Jesus ainda não voltou. Por quê? Porque ainda tem muitas almas que estão perdidas nesse mundo e ele precisa de salvar. Verdade, viu, Paulo? Olha, Paulo, o versículo de número 7. Que coisa interessante. Jesus fala assim, e à medida que seguirdes... Essa frase aqui
É igual você tá entrando a uma mata dentro, e ele diz, na medida que você vai entrando a mata, vai aprofundando nas águas profundas, você vai fazendo coisas diferentes. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. Essa era a mensagem que era para ser pregada. Era para repetir isso todo dia, toda hora, com qualquer ovelha perdida. É isso que nós temos que pregar para as ovelhas perdidas e para as ovelhas que ainda não se perderam e que nunca vão se perder. Essa é a mensagem central de Jesus, né, É a Pastor mensagem Paulo? central, poderosa. Olha o que ele diz. Olha que mensagem. O reino dos céus está a vosso alcance. Essa era a mensagem. O reino dos céus está a vosso alcance. Na minha Bíblia fala, o reino dos céus está perto. Ou seja, perto ao vosso alcance, está perto de você, que era Jesus. Tipo assim, Jesus não disse assim, diga para eles que eu estou aqui e que é para eles vir aqui encontrar comigo. Não, diga para eles que o reino dos céus está ao alcance de vocês. E Jesus fala isso também, né, Pastor Paulo, porque ele sabia que ele não estaria presente mais depois da sua crucificação, quando ele subisse aos céus. Ele não estaria mais aqui de corpo presente, né? Ele não estaria junto com os discípulos. E olha como é tão forte, porque ele vai instruir os discípulos o que eles devem fazer. E hoje nós como igreja, discípulos, né? Como igreja, nós devemos anunciar isso. Anteontem, né, eu cheguei a falar isso várias vezes, eu repeti para várias pessoas, e é o que veio no meu coração, porque a gente viu o que tem acontecido no sul, no Rio de Janeiro, o que aconteceu, aquele vendaval, aquela ventania, né? E muitas pessoas falando, isso é um fenômeno do El Niño e tal. Só que veio no meu coração assim, Jesus está voltando. Então a gente vê que os acontecimentos, né? Então a gente tem que anunciar, porque muitas pessoas acham que são fenômenos naturais, fenômenos da natureza, mas esses são os sinais da volta de Jesus. E são verdadeiramente da natureza, mas é o cumprimento da palavra. Da palavra, né? De Deus. E muitas pessoas não entendem isso, né? Que as coisas elas acontecem para que as pessoas venham se despertar, e é importante que nós, como discípulos de Jesus, que a gente espalhe isso, essa mensagem, né? E outra coisa interessante, né, Paula? Às vezes a gente quer escolher uma pregação forte para pregar, a gente quer ouvir uma coisa diferente. Olha o que Jesus mandou que eles pregassem. O reino dos céus está a vosso alcance, está perto de vocês. Só isso. Ou seja, o menos é mais. Poucas palavras. Paola, o escolhido não precisa de ouvir muito. Ele ouve o suficiente. Quantas vezes, né, pastor, nós como servos de Deus, como eu falei lá atrás, às vezes a gente está na fila de um banco, está no mercado e alguém para do nosso lado. Às vezes a gente está no hospital, né, a gente vai para consultar e tal, às vezes alguém para do nosso lado. E às vezes ali você começa a conversar com uma pessoa e ela começa a falar, eu estou passando por isso. Eu, às vezes até fala, né? Ela fala, você é de qual igreja? Começa a puxar o assunto. E às vezes naquele momento a gente, como discípulo, a gente deve falar de Cristo, né? Falar da mensagem de Jesus, levar até aquela pessoa e despertar aquela pessoa. Porque essa é a mensagem de Jesus, né? Anunciar o reino de Deus. Isso, então, que ele estava... Ele está e ele estará sempre. E a vinda dele está próxima, né? Porque nós escutamos nos cultos, é falado, e quem está presente está ouvindo. Mas é necessário que nós espalhemos a mensagem de Jesus, né? E olha que junto a essa mensagem, porque a base, o principal era a mensagem. E junto da mensagem, eles iriam fazer algo poderoso. Versículo 8. Ele diz, curai os enfermos. Então quer dizer que os escolhidos de Deus, além de pregar a palavra do reino,
Ele tem poder de curar os enfermos. Purificai leprosos, arrancar a lepra, o câncer. Ressuscitai mortos, ressuscitar os mortos. 2 tipos de morte: morte física e morte emocional, espiritual. Vocês têm poder para ressuscitar. Expulsai demônios. A igreja de Jesus expulsa demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. De graça. Vocês não vão cobrar nada, vocês não vão pedir nada em troca. Não. Vocês não vão fazer uma campanha, uma corrente. Não. Vocês vão dar para eles. Porque de graça eu dei para vocês, de graça vocês vão dar para eles. Versículo 9. Não vos provereis de ouro. Não vai de ouro para mostrar assim, olha, eu sou apóstolo, olha aqui os ouros. Não. Nem de prata ou cobre em vossos cinturões. Não põe no cinto, não põe na roupa, no sapato, ouro, prata e cobre. Não. A grandeza não está naquilo que vocês vestem, naquilo que vocês calçam. Mas aquilo que está dentro, né? Arrebentou então. Que é a unção de Deus, né? A unção de Deus faria a diferença. Glória a Deus. E é a diferença que faz a nossa vida, né? Porque nós que conhecemos a Cristo, nós temos o poder de Deus, a unção de Deus na nossa vida. E isso basta. Para o povo de Deus basta, né? Deixa eu te contar uma coisa. No começo dessa semana, eu fui num local buscar uns cabos lá, que essa loja aqui em Lagoa Santa, eles não pediram para falar, mas eu vou falar. Do Raulison Efatá, ali na rotatória ali daquela Hyundai ali. E ele trabalha com equipamentos de som, ele é servo de Deus, os pastores vão lá. E eu fui lá, cheguei lá, tinha um candidato a deputado federal, eu não vou falar o nome dele. Ele estava com a equipe muito conhecida aqui em Minas, se eu falar você vai saber quem é. E aí, eu cheguei no Fusquinha, né? Eu quis ir no meu Fusquinha, pus ele lá embaixo e pronto. E cheguei com a roupa sempre normal, estava bem vestido, mas bem simples. Cheguei, conversei e tal. Na hora que eu fui entrar no Fusquinha, eu pensei assim, puxa, poderia ter vindo com uma roupa bem vestido, né? Até com perfume e tal. Aí Deus falou comigo assim, oi, que bobagem é essa? Você poderia chegar aqui todo de ouro e não ter nada para oferecer. E você poderia ter chegado aqui de chinelo havaiana, descalço, com poeira e ter tudo o que oferecer. O poder da igreja não está nas vestes. O poder da igreja está no que nós temos lá dentro de nós. O profeta Elias tinha poder nas suas vestes, no seu manto. O manto significa cobertura. Cobertura significa poder do nome de Jesus, do Espírito Santo. Nas vestes de Jesus você tocava, o milagre acontecia, mas dele. E esse poder dessa veste está em nós. Mas eu não preciso usar ouro e prata para mostrar que eu sou aquilo. O mundo lá fora é assim. Nós não. A gente tem que carregar a unção de Deus, né, Aleluia. Pastor Paulo? Que é o poder de Deus na nossa vida. Se Verdade. nós temos a unção, se nós temos o poder, nós estamos prontos para fazer a obra. Olha o versículo 10. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias, ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Paola, olha, gente, isso aqui é muito forte. Não leve 2 túnicas, uma sacola ali tendo um par de sandália, uma toalha, uma coberta, uma túnica ou um cajado para se defender. Não, do jeito que você está, sai. Por isso que eu disse, como saber se eu tenho chamado? Estou pronto para ir. Porque, Paola, quando a pessoa morrer, Paola, aonde a pessoa estiver,
seja dormindo, seja num avião, seja num hospital, dentro de um carro, dentro de uma igreja, pregando a palavra. A pessoa pode estar em qualquer lugar. Na hora da morte, do jeito que ela tiver, pronto ou não, vai morrer. Quando Jesus vier para buscar a igreja, aonde ela estiver, se ela está salva, ela vai. Se ela já desceu à sepultura, o corpo vai ser levantado e erguido, a terra vai devolver e os mares seus mortos para ser santificado e subir. Então, Jesus estava dizendo, não leva sacola de viagem, preocupar ali de colocar isso, aquilo. Não, pode ir. Eu vou prover para vocês todas as coisas. A provisão é para aquele que é escolhido. É verdade. Às vezes a gente fica preocupado, eu vou pagar isso, pagar aquilo outro, não posso ir na igreja, não posso entregar o dízimo e a oferta, porque vai fazer falta. Ei, quem pensa assim é porque não é escolhido, irmão. O escolhido vai lá e faz e pronto, e acabou, e Deus honra a gente. E tenha confiança em Deus, né, Pastor Paulo? Porque quando nós fazemos, estamos cumprindo o propósito, o chamado de Deus, Ele vai cuidar de todas as coisas. Porque quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus, nós estamos buscando o reino de Deus. Estamos fazendo com que outras pessoas busquem e alcancem o reino de Deus. E as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Verdade. Ou seja, Deus, Ele não vai deixar faltar. Não. Muitas pessoas pensam assim, mas eu não posso fazer a obra por quê? Porque eu ainda não me casei, porque eu não recebi tal coisa. Porque eu não estou preparado. Porque eu não estou preparado. Às vezes a pessoa está até fazendo a obra, mas fala assim, eu não estou ainda exercendo o meu chamado, mas naquele momento você está cumprindo o que Deus Ele te chamou para fazer. Então nós não precisamos de nos preocupar e ficar pensando, eu gostaria de fazer isso. Não, faça aquilo que Deus Ele te chamou. E da forma que Ele te chamou, você não precisa de se preocupar, porque todas as coisas Ele vai prover. Aleluia. O importante é que você esteja cumprindo o chamado de Deus e levando a palavra de Deus a outras pessoas. Amém. Olha o versículo 11, Paulo. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até vos retirardes. Paola, olha, não era para ir ali, era para ir em todos os lugares, cidades, povoados. E ele diz, quando chegar numa cidade ou num povoado, não entra em qualquer casa não, procure alguém que seja digno para vos receber. E permaneça naquela casa até o momento de retirar. Ô Paola, quando a gente está num propósito, num chamado, executando uma obra, é preciso saber em qual lugar você vai entrar, vai sentar, vai conversar. Porque, Paola, a gente não sabe. De repente você está num propósito, exemplo, está no propósito de jejum, de oração. Não senta perto de qualquer gente, não, gente. Ele vai falar uma bobagem, ele vai tirar você da visão, da direção. Então, há momento da nossa vida que a gente tem que aprender isso. E alguém aqui fala, né, pastor? Alguém que queira recebê-los. Porque a pessoa tem que querer. Nós devemos cumprir o chamado que é de pregar a palavra, mas aquela pessoa que quer nos ouvir. Porque quantas vezes a gente também vai falar com alguém e aquela pessoa automaticamente ela nos rejeita. Que ela fala, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber, né? E às vezes até zomba daquilo que você está fazendo. E não, né? Isso, se Jesus ele está falando aqui, quando vocês entrarem numa cidade ou povoado, procura alguém que queira receber, né? Então, as pessoas, a gente tem que também entender isso, porque muitas pessoas, elas não querem, e muitas das vezes, se você permanecer ali falando, ela vai te zombar, ela vai te escarnecer. Se tem uma coisa que eu fico chateado é quando eu vou falar da palavra em qualquer lugar, na igreja, pregando no altar, qualquer lugar, eu tô vendo as pessoas dispersas. Na hora eu quero parar. Ontem em Sete Lagoas estava pregando uma benção. Aí eu vi que sempre levanta alguém para ir no banheiro ou na água. Eu falei, pessoal, por favor, agora não, depois. Mas vamos voltar aqui. Olha o 12. E quando entrardes na casa, saudai-a. Quando entrar ali, cumprimente com a paz.
Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, a paz retorna para vós. Quer dizer que a paz é algo que vai e que, se não achar lugar, volta. É igual o pombo. A pomba representa a paz. Deus falou para Noé: solta a pomba. A primeira não voltou, a segunda foi e voltou. Então, cumprimente com a paz. Se a pessoa for digna, a paz vai entrar nela. Se não for, ela volta para você. Porque a paz é algo muito importante para a nossa vida. Olha o 14. Porém, se alguém não vos receber, nem te der ouvidos às vossas palavras, nem der ouvido às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacode a poeira dos vossos pés. Olha só, o último versículo, 15. Com toda certeza, eu vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Paola, pregue a palavra. Recebeu? Glória a Deus na vida delas. Não, mas ele estava falando das ovelhas perdidas. Não era dos gentios. Não era dos samaritanos. Não, as ovelhas de Israel. Ou seja, ele está falando que nós devemos fazer a nossa parte, né, pastor Paulo? Levar a palavra de Deus. Mas se a pessoa não quiser, já não é com a gente. Não. Né? Já não é conosco. Não. Cabe àquela pessoa, se ela não aceitar, aí você fez a sua parte, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim: nossa, eu preguei para fulano, eu falei, mas ela não aceitou. Já não é com você, não é comigo. Naquele dia do juízo final, porque toda pessoa ela tem o livre-arbítrio. Mas, às vezes você é casada, você fala com seu marido da palavra de Deus, você fala com ele, né? O nosso desejo é que seja salvo. E a obra é o Espírito Santo que faz. Ou você fala com seu amigo, você fala e às vezes você fala: fulano rejeitou. Mas a sua parte você fez e não cabe a você, porque no dia do juízo final quem vai julgar é quem? É Deus. É Deus. E o último versículo, né, eu disse que era o 15, mas o 16. Observai, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Olha, eu estou enviando vocês no meio de lobos. Ele não estava falando de samaritanos e gentios. Não, as ovelhas. Essas ovelhas aí da casa do meu pai, que se rebelaram, já largaram Deus muito tempo, são como lobos. Mas é preciso ir lá buscar elas e transformar elas em ovelhas de novo. Mas vocês vão como serpente, astuto, esperto. Cuidado para que eles não venham tirar a fé de vocês. Mas vão também inofensivos, sem causar nenhuma ofensa nem nada, como pombas, tranquilo. Vai vigiando e com espírito igual pomba. É isso que a igreja do Senhor tem que ser. A igreja do Senhor tem que ser astuta como a serpente, vigilante, mas inofensivo como pombas. Não causa ofensa. Vai lá, pregue, recebeu, glória. Não recebeu, saindo da casa ou da cidade ou do povoado, sacode a poeira dos pés, vai embora, fique tranquilo. Ali não prega mais. No dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Paola, Sodoma e Gomorra foi destruído porque estava vivendo em pecado. Foi destruído pelo fogo, enxofre. Só se salvou Ló, a esposa e as duas filhas. Depois a esposa virou estátua de sal. Todos morreram. Haverá menos rigor para quem viveu num pecado terrível do que aquele que rejeita a palavra. Então eu descubro aqui agora que rejeitar a palavra é o pior pecado que a pessoa pode vir cometer nessa terra. Rejeitar a palavra.
Rejeitar o reino. Mas a nossa parte nós devemos fazer e o julgamento ele cabe a Deus. Aleluia. Né? Aonde você estiver, onde o pastor Paulo estiver, nós devemos levar a palavra de Deus de que o quê? O reino de Deus ele está próximo. Né? Devemos levar a mensagem, aquilo que nós recebemos de graça, nós damos de graça porque a palavra de Deus ela é compartilhada com cada um e nós aprendemos para que possamos o quê? Derramar em outras pessoas. Então essa palavra é uma palavra muito forte, porque quantas pessoas podem estar nos ouvindo e estão pensando assim, eu já preguei para fulano, preguei para ciclano, fulano rejeitou, ciclano rejeitou, mas não cabe a você. O que nós devemos fazer, né, pastor Paulo, é a nossa parte e a Deus cabe, né, fazer o julgamento e a nossa parte é o que nós devemos fazer, ser como os discípulos de Jesus. Aleluia. Então nós vamos encerrar por aqui a mensagem e aí nós vamos já com a música e voltamos já. 13h09. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço para você.